O sonho de toda criança é ser jogador de futebol e hoje no nosso programa estou aqui com o professor Yuri da Navefut. Então vem com a gente, o programa tá extraordinário, tá? Vamos falar sobre disciplina, sobre talento e sobre os caminhos para ser um profissional de talento e talvez aí, um grande jogador de futebol. Eu sou o Clênio Gonçalves, esta é a Sapiens Cast, o podcast do Instituto Sapiens. Então vem em parceria com a Unimídia aqui em Itajaí. Esse é o nosso programa. Vem com a gente. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Então hoje estamos aqui com uma pessoa extraordinária. Já trabalhei com ele, mas obviamente com esse meu tamanho não era jogando bola, né? Estamos aqui com um grande jogador de futebol, adoro, uma figura fantástica. Yuri, seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Muito obrigado, Clênio, agradeço o convite, foi um convite assim que me deixou muito lisonjeado, cara, muito feliz de poder hoje estar aqui contigo. Como tu falou, trabalhamos juntos. Pois é. Nos conhecemos aí há algum tempo e algo muito... Hoje poder vir aqui conversar um pouco mais abertamente, falar sobre, né, o esporte, falar sobre a profissão. Isso é muito gratificante para mim. Muito obrigado para começar tudo. Né? Show de bola. Yuri, então já vamos garantir quem tá em casa, tá? Suiane, te amo, meu amor. Tu é casado, solteiro, enrolado, mora com quem? Como é que é esse rolê aí? Já vamos resolver tudo no início, né? Vamos lá, então, me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Yuri Felipe Maestro. Hoje já muito mais conhecido como prof, né? Professor. Hoje o cara já não escuta mais o próprio nome, né? Sou filho da dona Sônia, noivo da Michele Dias. E né? Garante isso aí, muito bem. E mandar aquele alô, né? E trabalho, né? Sou professor e proprietário do Centro de Formação de Atletas Navefut, que fica localizado no Clube Navemar. E também sou professor no Colégio Dimensão, professor de Educação Física. Sou formado em Educação Física, tanto de licenciatura como de bacharel. Aí é outro nível, né? Hoje a gente tá falando aqui com atleta ou ex-atleta? Como é que é esse rolê? Ex-atleta. Né? Hoje em dia é muito mais esse amador aí, mas podemos se dizer um ex-atleta em atividade. Um ex-atleta em atividade. Muito bem. Então, estamos falando com um jogador de futebol que tem sua escolinha, mas que a vida inteira é rodeada pelo esporte, né? Então, deixa eu aproveitar. Colégio Dimensão, carinho, né? Trabalhei por lá. Nos patrocine também, Dona Martinha e Dona Rosana. Forte abraço, tá? Gostamos muito. Tem um carinho enorme pelo Colégio Dimensão. Então, espero vocês aqui também, né? E Navefut, nos patrocine. Agora falando com o patrocinador do Navefut. Vamos junto. Ô Yuri, como é que é esse rolê do esporte na tua vida, né? Então, tu é navegantino, tu é da onde? Eu nasci em Santos. Espero que tenha um santista aqui hoje, né? Mas sou São Paulino. Meu Deus. Mas carinho também. Vamos dizer que o segundo time, assim, a gente sempre torce muito pelo Santos também, né? Fui pra Navegantes muito cedo, cara. 4 anos ali. Então, basicamente, navegantino. Podemos dizer navegantino. Muitos anos, né? Hoje, com 29 anos já. Tu tá com 29 anos. 29 anos. Né? Antigamente, quem nascia em 96, eu só acho que é muito novo. Hoje já beirando que legal. Os 30 aí, tá bem complicadinho. Tá bem complicado. Como toda criança, sempre quis ser jogador de futebol? Sempre. Não me via fazendo outra coisa, de certa forma, né? Apesar de gostar de todos os outros esportes, praticava sempre a educação física, era sempre a matéria favorita, né? Não adianta, eu creio que... Até hoje, né? Da grande maioria também, né? Que é um momento ali de sair um pouco da sala, dar uma relaxada. E o esporte sempre esteve muito, muito presente na minha vida. Muito, muito. Em todos os aspectos possíveis, né? O futebol, então, cara, respirava futebol. Respirava. A base de tudo pra mim sempre tinha sido futebol. Começou com quantos anos no futebol, Yuri? Eu comecei treinando futebol ali com meus 4 para 5 anos. Caraca! Então, se a gente olhar aí, pelo menos 25 anos da tua vida, tu tá envolvido com... 25 anos da minha vida. Com futebol. Com isso na cabeça e no coração. Caraca. Quem foi o grande incentivador?
Pai, mãe? Minha mãe e meu pai. O meu pai também foi professor de futebol, então, mas é um cara que me ensinou muito das situações técnicas, tudo isso, né, fundamentos, sempre desde o começo me levou para esse lado, acompanhava a gente nas coisas. Mais tarde veio a ser nosso professor, né, o meu e do meu irmão, e nos ensinou muito, muito mesmo. Por quais escolas ou times tu passou nessa tua carreira futebolística? Na base eu tive uma passagem pelo Londrina, pelo Santo André, né? O Marcílio Dias daqui, grande Marcílio. Camboriú, e algumas outras passagens que o cara acaba passando por equipes que foi um período mais curto, né? Vamos dizer, mas tive, graças a Deus, aí uma vasta experiência no meio. Qual a grande dificuldade, Yuri, que tu acredita que seja para o desenvolvimento tanto do esporte no Brasil hoje, mas especificamente do futebol? O que tu entende assim? Cara, uma criança quer jogar bola. Quais são os grandes impasses que a estrutura brasileira hoje nos coloca? Essa é uma pergunta bem complicada, cara. Tendo em vista que hoje antigamente o Brasil era o país do futebol, né? Hoje ainda nos consideramos assim, mas muito menos do que era antigamente. Então, a gente tem que analisar de várias formas possíveis, né? O menino para estar preparado para chegar numa base, algo do tipo, claro, talento, mas principalmente também o esforço. O esforço. E uma das coisas que hoje em dia a gente não vê muito, né? Creio que na tua época também, como na minha, muito antigamente as crianças jogavam muita bola na rua. Meu Deus, né? Quantos tampão do dedão eu arranquei chutando bola no calçamento, sabe? Isso, cara. Cara, e hoje em dia a gente já não vê mais. Qualquer terreno baldio ali antigamente virava campinho. Hoje em dia, se tu passar na rua, às vezes tu vai ver um monte de criança sentada, onde pega o melhor Wi-Fi para poder jogar um joguinho no celular, alguma Roblox, coisa do tipo, Minecraft. Né? Isso aí é muito, assim, ó, tem matado bastante. E a gente pode fazer a propaganda que for de cada escolinha. A melhor escolinha sempre vai ser o futebol de rua. Não adianta. Tu jogar bola na rua é uma coisa que vai gerando muita transformação, muita melhora. É claro que na escolinha tu pega os aspectos táticos, né? Coisas mais técnicas. Isso, assim. Entendimento do jogo, posicionamento, isso e aquilo, mas o futebol de rua sempre vai ser o pai disso aí tudo. Eu fiquei assim, muito preocupado. Para quem não sabe, você que está em casa nos acompanhando, eu trabalhei por 4 anos no Colégio Dimensão e tive a honra de trabalhar com o professor Yuri, que veio trabalhar com a gente. E eu juro que do tempo que fiquei lá, algo me assustava bastante, que era exatamente o seguinte: as crianças não sabem mais nem correr. A geração que vem tá complicada nesse sentido. A gente olha as crianças correndo e percebe assim, cara, como a evolução está para um lado negativo em relação a isso. Correr, pular. A criança às vezes começa a correr no meio da quadra, termina lá no canto, não consegue correr nem reto, né? E aí eu ficava pensando, onde nós vamos parar? E o cansaço, né, cara? E o cansaço? O cansaço, né? com poucos minutos de exercício, o cansaço é muito grande. E né? a má vontade, né? Tipo, 7 horas da manhã, vou ter que correr, professor, né? Esses dias eu vi na mídia aí, claro que a gente não vai sacrificar ninguém, não é isso, mas de um professor de educação física que foi, acho que demitido porque colocou a turma para correr ao redor da quadra. Para mim é um absurdo um negócio desse, né? Vi essa matéria também, cara. Eu parei para analisar para ver se não era meme ou algo do tipo, porque é inadmissível isso. É inadmissível. Não tem como o cara entender que o cara foi dispensado por fazer a profissão dele, fazer o que ele organizar, tem que fazer, disciplina. Né? Não, óbvio, né? Ninguém quer gerar sofrimento, não se trata disso, né? Mas agora parece que a gente também não pode mais trabalhar com disciplina. E o esporte trabalha muito a maneira disciplinar, né? A gente leva a disciplina de várias formas, né? A disciplina não só ensina a educação da criança, ao falar, ao escutar. A disciplina a gente leva o aluno a ser disciplinado em
frequentar o treino, em se dedicar no treino, seja ele físico, técnico, tático, não importa. E essa disciplina entra em todos esses aspectos. Ele entender que, hoje tá chovendo, hoje eu não vou. Opa, peraí, a minha disciplina me cobra de eu ir treinar. No sol, na chuva, né? Nos períodos de adversidade, nas épocas melhores. Então, e essa disciplina, ela entra em tantos aspectos que abrange muita coisa mesmo. Né? Tu treinou e jogou na base. Até quantos anos tu jogou, profissionalmente falando? E quando é que tu virou a chave ali que... Hoje tu é proprietário da Navefut, trabalha no Colégio de Dimensão como professor de Educação Física. Quando é que virou essa chave que tu decidiu? Vou abrir a minha escola, vou parar de jogar. Como é que é esse rolê? Foi um período complicado, cara. Tu abrir mão daquilo que tu fez a vida toda, né? Tu fica se perguntando o que eu poderia ter feito diferente, por que não deu certo, né? Várias e várias outras ocasiões que poderiam ter dado certo, acabaram não dando. E aí, muitas das vezes, tu entrega e pensa, se não foi para ser, Deus não quis, Deus, né? Não era isso que ele tinha para mim. Naquela época, o cara pensa muito assim, né? Hoje em dia, eu tenho a cabeça, acho que realmente a minha vocação era outra. Pra hoje, poder passar a experiência, ensinar, né? Então, joguei bola até mais ou menos meus 21 anos ali, 20 anos. E nisso, quando eu já estava migrando para começar a jogar o profissional numa equipe, eu comecei a olhar para aquilo e mesmo sendo uma coisa que eu já não sentia tanto brilho nos olhos, até porque a realidade hoje no Brasil é muito difícil, né? De jogador de futebol, é muito difícil mesmo. Começava a me questionar, será que realmente vai ser, não vai ser? E decidi virar a chave, falei, vou fazer uma faculdade de educação física, né? Eu não poderia fugir também nessa área, não teria nem como, eu não me via fazendo alguma outra coisa que fosse fora da educação física. Então, decidi... Isso com 21 anos? Isso com 20 para 21 anos ali, mais ou menos. E daí, tu já decidiu fazer educação física e abrir tua escolinha, ou isso veio depois? Não, eu comecei a fazer educação física em 2016. Né? No ano... aí fazia muito treino específico para adulto, né? Tinha minhas turmas adultas ali que eu fazia um trabalho para eles, ali um funcional voltado ao futebol. E 2018, daí eu comecei a dar aula numa escola. Né? Passei no concurso do município e tudo mais, comecei a dar aula numa escola, fiquei um ano dando aula nessa escola, no Giovana Soares, lá no bairro São Paulo. No São Paulo ali, isso. Giovana. Uma escola também que eu aprendi muita coisa mesmo. Só que quando acabou o meu contrato ali, eu não poderia mais fazer a prova novamente. Foi decretado pelo CREF que eu não poderia fazer a prova. E aí bateu o desespero. Caraca. Bateu o desespero. Porque o Navefut daí ele surge disso. Cara, eu tava muito nervoso com o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer. E veio o convite para mim, né? O meu amigo Renan Baldança, que era o então presidente do Navemar. Renan, te queremos aqui, tá? Eu gosto muito do Renan, gente boa pra caramba. Me ajudou muito, cara. Tenho um carinho por ele, a família dele, uma gratidão imensa. Me fez o convite, né? Me conhecendo ali já do futebol, de eu estar jogando as competições ali dentro do clube também. E aceitei o convite com 22 anos, mais ou menos, ali, por ali. 22 para 23 anos ali. Abri. E, cara... No começo, complicado. Mas hoje, graças a Deus, tudo... Fluindo. A Navefut atende de que idade a que idade? De 5 a 16 anos. De 5 a 16 anos. A gente tem uma turma feminina adulta também, né? E uma turma adulto masculina também. Que daí pega, né, de 18 ali até 40, 50. Até onde, aonde quiser correr. É bem isso aí mesmo. Ei, o que tu falaria para as mães e pais que às vezes têm um filho em casa que gostaria ou pensaria em colocar na escolinha de futebol? Escolinha de futebol é só para matar tempo? Escolinha de futebol é só para encher a tarde do guri? O que tu entende que o trabalho na escolinha de futebol pode ajudar a criançada hoje? É um questionamento muito bom, porque muitas das vezes a gente olha para uma escolinha de futebol, acha que é só o lazer, né? E como a gente falou
antes, né? A disciplina, tudo isso está muito envolvido, muito envolvido. Então, quando a gente também... Saúde, né? Principalmente pela saúde da criança. Sobrepeso, né? Hoje, deixa eu já garantir aqui, hoje eu fui nadar, tá? Então eu faço natação lá na Aquamundi e esses dias o Felipe veio por aqui e aí eu falei da natação e quando eu cheguei lá ainda tomei uma enquadrada assim. Tu falou que foi nadar e não disse aonde, então beijo no coração de todo mundo lá da Aquamundi, patrocine também o nosso programa e queremos vocês aqui também. Certo. Então, a questão da saúde, ela é a primordial, assim, né? Depois vem todos os outros aspectos, né? Coordenativos, disciplinares, entendimento, o respeito com o colega, com o professor, o saber escutar, o querer evoluir. A gente lá na escolinha cobra muitas coisas das crianças, falou palavrão, corre no campo, chegou atrasado, paga a volta no campo, né? Para ter esse entendimento de que, pô, eu tenho um compromisso tal hora, eu tenho que honrar esse horário do meu compromisso. Então, tudo isso a gente puxa bastante e isso os pais precisam bastante entender, né? A gente vai para a competição, tem que sair convocação. Opa, mas meu filho não foi. Por que o meu filho não foi? Vamos parar para achar, o teu filho treina nessa intensidade, nessa vontade, né? Desde o alongamento, o aquecimento, ele tem que estar se esforçando, ele não pode estar faltando treino com frequência, faltou, precisa ser comunicado. Então, tudo isso é um leque de coisas que a escolinha desenvolve. A escolinha desenvolve mesmo. Eu vejo um peso em relação a isso, porque nós estamos em um período onde parece assim, estou pagando, eu posso tudo que eu quiser e não quero fazer nada além daquilo que eu quero fazer. Eu sempre, quando estava no Colégio Dimensão, dizia, né? Quem são os clientes de uma escola particular? Os pais. Os filhos serão sempre alunos. E tem coisas que a gente vai precisar implementar nos nossos alunos e que parece que hoje, na modalidade atual que nós estamos, parece que é perca de tempo, parece que tu cobrar um aluno de alguma coisa não pode mais, né? Então, eu acho um dos maiores absurdos do mundo e a gente está caminhando para uma direção muito ruim, onde parece que o professor vai perdendo a sua autoridade porque os pais retiram essa autoridade dos professores. E eu não estou falando fazer mal à criança, não é isso. Longe disso. Ou fazer com que a criança passe por algo traumático. Não, mas às vezes a criança vai precisar passar por algumas dificuldades de perder algumas coisas, né? Tem pais que não querem que os filhos percam. E aí, óbvio que o filho nunca vai aprender perder, nunca vai aprender esperar. E aí depois levam para os consultórios dizendo assim, meu filho está com crise de ansiedade. Por quê? Porque talvez nunca perdeu nada. Porque talvez nunca passou pela experiência de ter que esperar, de ter que aguardar, né? Nós queremos criar coisas para que os nossos filhos burlem um sistema que nós não queremos que eles passem por nenhum tipo de sofrimento, né? E eu digo sofrimento, um sofrimento saudável que faz a gente amadurecer, né? Deixa preparado, né? Pra vida. Exato. A gente, lá na escolinha, nós temos o prêmio de destaque do mês. A gente entrega um por turma. E esse é uma das coisas que mais a gente prega para os alunos, né? O se dedicar, tudo mais, só que o esperar. O saber esperar a tua vez de chegar. Então, continua se dedicando. Eu falo para ele, nós estamos observando. Só que às vezes a coisa que tu fez errado, o alongamento que tu deu uma matada, isso e aquilo, vai contar lá depois. Então, tudo isso faz parte. E é bem o que tu falou. Muitos dos pais querem blindar demais as crianças. Perfeito, tá. E esquecem muitas das coisas que eles mesmos passaram e hoje estão aí. Vivos. Forte, tranquilos, saudáveis, trabalhando. E tem que passar, não adianta. Não tem caminho, não tem atalho, não tem nada do tipo. Tem que passar pelas experiências de perder, de esperar, né? Perdeu numa competição, foi goleado. Pô, vamos trabalhar, vamos entender por que aconteceu, o que deixamos de fazer, o porquê que aconteceu isso em determinada jogada. Então, isso tudo é o entendimento, né? Mas, realmente, hoje a gente encontra muitos pais que querem blindar, fechar, né? Meu filho não pode passar por isso. Tá, mas por que ele não pode passar por isso? Isso vai ajudar ele. Claro, não estamos falando de experiências, né? Totalmente traumáticas. São coisas que vão ensinar.
E se a gente olhar, tu é muito melhor do que eu para dizer isso, né? Se a gente vai para academia, inclusive estou precisando voltar, né? Mas para o músculo crescer, ele precisa de estresse, né? Tu precisa estressar o músculo para que ele cresça. Estresse e descanso, estresse e descanso. E aí a gente olha hoje que a gente quer que as crianças aprendam, mas queremos que elas aprendam quase na zona de conforto delas, né? Então, eu me cansei um pouco, não posso exigir mais. Estou acomodado, não posso fazer tal coisa. A gente tá indo para um caminho muito perigoso. Né? Eles têm tudo, né, Clã? Tudo. E tudo na mão, né? Se tu parar pra pensar, eles têm tudo, né? A minha geração é a geração ali 96 ali, mais ou menos. Ainda assim, vivemos bastante coisa, brincadeira, isso tudo na rua. A gente, né, nunca passou necessidade, graças a Deus. Mas todas essas coisas que veio... O cara aprendeu, desenvolveu, entendeu. E não é só o músculo em si de academia, né? Aqui também cresce, não adianta. Aqui precisa, às vezes, passar por algumas coisas para a mentalidade também melhorar, a mentalidade também desenvolver, né? Não tem atalho mesmo. Ô Yuri, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, com 13 anos para ir para o seminário, né? Então eu peguei um caminho um pouco diferente, então fiquei 17 anos na vida religiosa, mas tu também saiu muito cedo da tua casa para ir talvez morar na base de alguns times, para treinar. Como é que tu enxerga isso? Talvez os pais, eu vou dizer hoje, talvez se eu falar para os pais de uma criança de 13 anos, olha, tu precisa deixar que o teu filho vá para algum lugar para alcançar o sonho dele, talvez seja inimaginável, né? Talvez você tá em casa, tu tem filhos de 11, 12, 13 anos e não pensa o teu filho longe de você, né? E eu vou falar a partir do Clênio, que saiu da casa dos pais com 13 anos, hoje eu levanto a mão pro céu e agradeço os meus pais que me liberaram para que eu pudesse fazer aquela experiência naquela vida. Tu saiu de casa com quantos anos? Eu já morei fora ali com 14 anos, mais ou menos, e eu já estava fora de casa. Antes nós já via, né? O cara passava muitas vezes alojado em alguns lugares, então passava finais de semana longe. Depois morei um ano longe da minha mãe, da minha família. É a melhor coisa que tem. Eu ia te perguntar, isso fez com que você se tornasse uma pessoa pior? Isso só me fez bem. Acho que, graças a Deus, hoje eu tenho a cabeça que tenho, o pensamento que tenho por ter aprendido, né, a estar sozinho, a me virar. Aqui nem, né... Se a gente vai para um alojamento, a gente tem que entender que tem outras crianças lá. Nem todos são amigos. Isso faz você também entender bastante essas situações. Eu morei um ano ali em Camboriú também. Não é tão longe, né? Mas já não é em casa, Já né? não é em casa, né? Eu morava embaixo de uma arquibancada. Então, tu vai passar por algumas necessidades, né? Na época que eu joguei um tempo no Camboriú e estudava no Colégio Recrearte, que ganhei bolsa. Inclusive, meu Deus do céu, não tenho, né? Só gratidão pelo aquele lugar. E que me ajudou muito hoje a formar o homem que eu sou. Muito, muito, muito. As experiências que tu passa tu tem que se virar, tu tem que arrumar tuas coisas, limpar tuas coisas, né? Teu celular não despertou para ir treinar, tu vai perder o treino. Entendeu? Então, o compromisso, o comprometimento. Entender que, às vezes... Vai ter uma dificuldade aqui, vai ter uma dificuldade ali, mas se baixar a cabeça, aí já era. Aí só as coisas ruins vêm vindo. Depois morei um tempo no Paraná, passei alguns dias no Rio Grande do Sul também, fazendo avaliações. Passei um tempo morando lá no ABC Paulista, lá, né, no Santo André. E tu conhece pessoas de todos os lugares, né? Amplia a sua cultura. Muito, muito, muito. Entende muito as culturas, né? Ao longo... Até pessoas de fora do país, o cara acaba convivendo. Então, é a experiência única. Única. Os alunos... E quando os alunos tiverem a oportunidade, que os pais possam abraçar juntos. Eu tive um aval muito grande por trás da minha família, por trás de mim, né? Da minha família, que... me ensinou e me dava os conselhos certos. E minha mãe tinha uma frase muito... Quando fala, saudade, a saudade é uma coisa que dá e passa. Então... hashtag pega a dica, tá? Saudade... é uma coisa que dá e passa. Já era, vai-se embora e treina, se dedica. Não é como em casa, né? Nenhum lugar
é como a nossa casa, só que... Só que aí a gente também valoriza mais, né? Quando chega em casa, a gente valoriza mais. Hoje eu tenho atendido, até dá uma olhadinha aqui na pupila dos meus olhos. Você que está em casa, eu tenho atendido muita gente ali no instituto e às vezes chegam alguns pais, algumas mães dizendo assim: Clênio, meu filho tem de tudo e eu não sei mais o que fazer com ele, é um eterno insatisfeito, eu tô sobrecarregado. Tu já parou para pensar que talvez tu tá dando demais? Às vezes o problema não é que tá faltando, é que tá sobrando. Talvez o teu filho é um eterno insatisfeito, por quê? Porque tu tem feito todas as vontades. Aquilo que talvez você passou por experiências traumáticas e que não deseja, óbvio, você não é uma pessoa ruim que quer sacrificar o teu filho, mas tu percebe que você só se tornou o homem e a mulher que se tornou por ter passado por aquilo. E às vezes, nessa busca incessante de super proteger a tua prole, você tem se sobrecarregado e formado uma geração profundamente frágil, profundamente fraca. Então, às vezes, a gente precisa abrir os olhos e olhar para realidades. Hoje a gente está aqui com o Yuri e é exatamente nesse ponto que eu queria ainda alimentar essa perspectiva de hoje do nosso bate-papo, Yuri. Eu fico muito feliz de estar falando com pessoas assim, né? Que, cara, experimentaram a vida. Hoje, talvez, tu seria uma pessoa completamente diferente se tivesse ficado preso na barra da saia da tua mãe. Provavelmente. As experiências, elas transformam, não adianta. E só achar que eu posso passar pelaquilo e eu passei pelaquilo, são coisas diferentes. Foi como comentasse agora, né? O entender que, às vezes, os pais, naturalmente, eles vão super proteger. Eles vão, né, ajudar, eles vão... Só que, às vezes, o menino ali que tá jogando caiu. Pô, a mãe lá fora tá preocupada. Mas calma, ele vai se levantar. Vai ficar tudo bem. Né? Mas se... Já aconteceu diversas vezes, por exemplo, a criança lá dentro do campo caiu, o pai, a mãe não tá lá fora, não se mexeu, não fez nada, ele levantou e... Entrou em campo e começou a chorar. Aham. Por quê? Porque tá acostumado. Eu quero ser cuidado, eu quero ser... Mas ele consegue fazer isso sozinho. Então, é bem isso que tu falou. A gente entender que a nossa transformação, ela vem de acordo com aquelas experiências que vai faltar, né? Que deixou de acontecer, que deixou de coisa, isso vai começar a moldar não só, né, tudo, mas a mentalidade. A mentalidade, ela é o ponto principal. Hoje, se tu pudesse dar uma dica para uma criança que está em casa e que tem o sonho de ser jogador de futebol, qual o caminho para a criança sair de casa e conseguir chegar num grande time, conseguir chegar numa possibilidade de jogar na base de algum time? O que a gente precisa fazer? O caminho é longo, difícil, né? Pegar as estatísticas por aí, ela é muito, muito complicada. Né? Então, são não sei quantos milhões, né, de atletas que jogam bola e querem seguir esse sonho. Né? Tu vai numa peneira, tem 80, 100, 200. Para pouquíssimas vagas. Dali vai sair 1, 2 no máximo. Caraca! Então, primeiro de tudo, treine. E outra coisa, sempre faça da melhor forma possível. Uma outra frase que a minha mãe sempre falou pra mim e sempre me ensinou... Prepara o coração aí, #pega a dica. Faça sempre o teu melhor, porque sempre tem alguém te observando. Então, às vezes, é naquele treino que tu deixou de fazer bem, naquele jogo que tu deixou de se dedicar mais, que às vezes alguém pode, né, te levar, tudo mais. E o treino primordial para te chegar em algum lugar, né? Às vezes, muitas das vezes a gente vai fazer algum trabalho e o aluno... eu já sei fazer isso. Opa, mas espera aí. Se eu quero melhorar, eu tenho que sair dessa zona de conforto. Vou tentar criar mais dificuldade nesse treino aqui para mim. Hoje eu tenho muita dificuldade na minha perna esquerda. Eu não consigo bater de perna esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar essa perna esquerda. Treina a perna esquerda. Treina a perna esquerda. Assim a gente vai desenvolvendo. Alimentação... É uma das coisas que a gente acha que, né? Não, ele é criança, ele pode também, né, comer tudo de toda a forma possível, né? Do jeito que dá no momento. Só que a alimentação é primordial, o bom descanso, tudo. E a sorte também nós vamos ter que contar, né? Vai ter que contar. Hoje, para chegar no profissional, também tem que contar com a sorte. Tem que ter sorte também. Lugar certo, hora certa, momento certo. Nossa região é uma região boa para florescer estrelas do futebol? Complicado. Quando a gente vê...
jogava muita bola ali e tinha muita geração ali, minha 93, 94, 95, até minha geração ali, 96 ali, sempre teve muito, moleque, muito bom. Muito bom. Só que a oportunidade para chegar aqui, ela é difícil. Sempre foi. Bem complicada. A gente não consegue ver muito... não temos equipes nível tempo todo de Série A aqui, né? Tem muitos times de Santa Catarina, por exemplo, que oscilam muito, né? Série Sobem, A, Série B. desce, sobem, desce. Então, é muito forte Rio Grande do Sul, São Paulo, Nordeste, né? Então, tudo isso, todos esses lugares têm, cara, centenas de meninos. E às vezes o menino ele é muito bom aqui, mas sai daqui e vai competir lá. Opa, peraí. O nível é completamente diferente. Aconteceu bastante isso comigo também. Até entender que lá eu precisava sempre fazer algo a mais, sempre a mais, porque tinha meninos que eram muito melhores do que eu. Tu podia aqui ser fora da curva, Aqui mas chegava lá, era mediano. Isso aí é uma das coisas que mais acontece. Disparadamente no futebol. Tu entender, que o meu filho tá jogando aqui, faz as competições aqui, né? Por Navegantes, Itajaí, Balneário. Meu filho se sobressai muito. Pô, mas levei meu filho pra lá e ele não fez nada. Acontece, porque o nível é diferente. Até porque talvez lá o investimento no esporte é muito mais alto. Muito maior. Talvez a gente consiga ver isso de maneira muito bem agora na Copa do Mundo dos clubes, né? Então a gente vê, há poucos dias estávamos com times brasileiros ali que fizeram, acho que uma campanha aceitável, né? Mas quando a gente olha para a Europa, ainda a grana europeia faz uma diferença tremenda no desenvolvimento do esporte. Sim, a grana, e eu vejo muito também a situação de que paramos muito no tempo, cara. O Brasil sempre foi o que mais revelou craques. E se a gente... o pensamento é o quê? Só com o dom vai dar certo. Só que as pessoas lá fora se atualizaram. Opa, a tática pode funcionar, né? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento técnico pode funcionar. Então, hoje em dia, se tu pegar qualquer jogo de seleção, tu não vê mais uma seleção, tu não vê mais o Brasil entrar contra uma seleção e tu fala assim, não, o Brasil vai golear hoje. A gente já não sabe mais, porque todo mundo tá muito nivelado. Mas por questões de um lado parar no tempo e o outro lado buscar. Até que igualou o talento, né? Eu tinha um professor que me dizia que a disciplina vence o talento. Vence o talento. E eu, com o passar do tempo, fui acreditando nisso. Hoje em dia é o que mais conta no futebol. A disciplina vence o talento. Muito. Professor Yuri, nós estamos chegando aqui no meio do nosso Sapiens Cast. Uma honra te ter aqui, mas nesse momento é um momento em que nós chamamos de Deserto Florido. Você que está em casa, que já conhece o nosso programa ou que está chegando por aqui pela primeira vez, o momento do Deserto Florido é o momento em que nós, a exemplo da Rosa do Deserto, que é símbolo do nosso programa, nós falamos a respeito de um período de deserto e de florescimento. A diferença entre a rosa do deserto e o cacto é que a rosa do deserto tem a possibilidade de florescer mesmo em situações adversas, enquanto o cacto sobrevive. Então, nesse momento do Deserto Florido, nós vamos falar de uma história de deserto e de florescimento. Então, editor, chama a vinheta. Vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. E nesse momento, então, nós queremos saber, professor Yuri, no esporte e na vida, tem deserto? Teve florescimento? Como é que é esse rolê contigo? Teve um deserto Quando eu tinha 16 anos, eu estourei o ligamento do joelho. Caraca, pro jogador de futebol isso. Creio que seja a pior lesão, vamos dizer assim, né? Uma das piores. Tive uma cirurgia de LCA, então, com 16 anos, muito novo. Novo. Muito novo. Passei pelo menos 7 meses, 8 meses. A gente conta basicamente até dizer um ano, assim, até eu recuperar tudo, né? O fortalecimento, a confiança de voltar a jogar bola. De colocar o pé numa bola. Quando eu voltei, quando eu comecei a voltar um pouquinho a jogar, as pessoas vinham na minha direção, largava a bola e saía, porque tinha medo de machucar de novo. E como é que veio essa lesão? Veio de um jogo normal, treino, entrada? Como é que foi? Eu fui fazer uma competição
lá em uma competição, um amistoso, cara, pelo Marcílio Dias. Né? Aham. E a bola saiu pro lado assim, eu fui mais rápido, o cara deu um toquezinho na bola, quando ele veio pra chutar a bola, ele errou a bola e chutou meu joelho. Depois ali eu continuei ainda no jogo, forcei tudo mais, e aí depois, quando dava as explosões assim tal, eu Sentia o incômodo. E aí foi num momento muito difícil, porque eu tinha feito uma competição uns 2 meses antes e nessa competição eu tinha ido muito bem. Eu recebi proposta de 3 equipes do Rio de Janeiro para ir. Caraca! Eu ia pro Flamengo para fazer teste, eu ia o Audax do Rio de Janeiro me chamou e o Jacarepaguá também na época, né? Eu ia pro Audax porque já era certo, o Flamengo ia ter que fazer avaliação e tudo mais. E logo depois veio a lesão. A lesão. E é um momento... A pior coisa para um atleta é a lesão. Não adianta. Tão novo ainda, fica se perguntando por quê. Mas... Prestes a uma grande oportunidade. Prestes a uma maior oportunidade. Que eu, já, né, com uma idade, de certa forma, avançada pro futebol. Porque hoje, 13, 14 anos, já é avançado pro futebol. Com 16 anos e tinha feito uma ótima competição. Uma competição muito boa mesmo. Fui chamado, mas... Aconteceu. Depois... A recuperação é bem complicada. Passou em casa a recuperação? Passei em casa a recuperação. Faz a cirurgia, fica ali uns dias, né, de molho. Depois a fisioterapia, né? Aí quem já passou por essa lesão sabe que quando tu começa a tentar dobrar o joelho, cara, uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Dava soco na cama assim e chorava porque tu criar de novo a mobilidade do teu joelho era difícil. E depois disso tudo, um tempo depois, eu consegui voltar a jogar, me recuperei. Aí que eu fui pro Londrina, fiquei um tempo, só que o meu joelho não aguentava mais a carga de 2 treinos. De manhã e de tarde. Então, começou a dar sobrecarga no meu joelho. Quando viro, é muito novo, né? Pra isso, é complicado. Aí, quando eu voltei, eu tive que meio que refazer tudo de novo, o meu processo de melhora. Né? Fortalecimento, academia, hidroterapia. Caraca! Fiz todas as coisas, fiz pré e pós-operatório. Então, foi um momento complicado. Bem complicado. De muitas... Pensou em desistir, Yuri? Ali já via que... Agora, só por um milagre, assim, ó, porque já é uma idade avançada. E com uma lesão dessa que... Hoje, compromete tanto. Muito tempo parado, né? Então, basicamente, eu perdi 1 ano... Podemos dizer dessa forma, eu perdi 1 ano. E nesse 1 ano o cara já começa a desanimar. Aí logo depois, já ainda continuei um pouquinho. Algumas coisas deram certo. Depois eu já decidi que tava tudo certo. Ia encerrar ali. Talvez se não fosse essa lesão, teria outra história. Pode ser. Né? O cara nunca sabe. E como é que foi o florescimento disso? Hoje, quando tu olha pra trás e enxerga aquilo ali, tu enxerga que aquilo ali foi o final da tua vida? Ou, cara, consegui dar a volta por cima disso? Eu enxergo como o renascimento de uma nova. Foi aí que floresceu. Porque quando eu passei, eu entendi... Olha, eu preciso me cuidar. Vou tentar mais um pouco. Não deu certo, tá tudo bem. Eu fiz o que esteve ao meu alcance. E como eu falei, talvez não era para ser. E isso, depois de ter passado por tudo isso e ter, né, aberto um pouco mais a mente, o cara começa a enxergar as coisas e ver que hoje eu poderia ser um cara muito frustrado. Né? Tipo, mas por que aconteceu? Por que não foi? Porque tinha talento, sabia fazer... Não deu porque não era para ser. Aí o entendimento do cara muda muito nesse sentido. Então, foi como um renascimento para um pouco mais tarde, né? Mais uma nova vida, um novo processo, né? Uma nova vocação, vamos dizer assim. Então, foi complicado, mas me fez aprender muita coisa. Conseguiu florescer. E hoje a cabeça ficou boa
por ter já naquele processo, ter passado por essa dificuldade e entender que as coisas acontecem. Tem coisas que fogem, né? Do nosso querer. Não adianta. Caraca, que legal, tá? Esse foi o Deserto Florido e olha a importância, né? Às vezes você tá em casa chorando por coisas que você não tem condições de administrar. Talvez tu tá nos acompanhando e pensa assim, meu Deus, mas eu queria tanto. E nem sempre depende do nosso querer de fato. Às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer, às vezes as coisas acontecem porque é uma fatalidade, mas infelizmente a gente não tem controle de um monte de coisa. E para aquilo que a gente não tem controle, tá irremediado, porque a gente não tem o que fazer. Tem só dar a volta por cima e conseguir chegar onde a gente chegou. Professor Yuri, hoje então tu tem a Navefut. Vamos falar um pouquinho da Navefut aí, como é que começou esse sonho? Eu vi que tu falou que o Renan te fez o convite, tu entrou ali, tu é sozinho na Navefut, tem outros professores, tem várias idades que tu treina por ali. Como é que acontece esse rolê da Navefut? Hoje nós somos, né, eu mais 2 professores, mais 3 ajudantes, que são ex-atletas, né, na escolinha, e a gente traz, e uma secretária, que é a tia Marcinha, que cuida de toda a parte ali, de pagamentos, e enfim. Nós trabalhamos basicamente todos juntos ali, né? Só os 2 dos meninos que trabalham na turma da noite, porque nós temos turma de manhã, de tarde e de noite. Manhã, tarde e noite funciona ali. Tarde e noite, isso. A gente tem ao todo 7 turmas. Dessas 7 turmas, a gente tem uma base boa aí de cada turma. Hoje, contando com mais de 190 alunos, então... Caraca! Fora os que já passaram ali pela gente e tem um carinho muito grande. Tu tem ideia há quantos anos você é na Navefut? 6 anos. 6 anos. Fez 6 anos em fevereiro. Tu tem ideia quantas crianças tu já conseguiu impactar? Essa é um pensamento muito complicado de se fazer. Mas a gente tem uma boa noção e a gente trabalha muito para isso, para realmente impactar. E teve muita gente que já passou por lá, muita gente. Caraca, hoje em dia passam pela gente na rua ainda, né? Hoje já estão até mais velhinhos. Vai sentindo velho quando... o meu professor, né? Essa daí é a pior parte, cara. Meu Deus, meu professor... E às vezes o cara já tá grande. Não sei o que. Eu falei, pô, cara, velho. Ai, meu Deus, eu tô ficando velho. Que legal, que legal. Aí já era. Mas hoje a gente é nos professores, né? Trabalha eu, o professor Iago, que é o meu irmão. Teu irmão trabalha contigo? Trouxe junto pra trabalhar O Iago foi jogador também? O Iago foi jogador de futebol também. Fez profissional também, né? Teve seu período como profissional. Mas foi também ali... engolido um pouquinho, acho que pelo tempo, né? A gente vai indo, as coisas não fluem. E como eu disse, naquela época, principalmente, para chegar alguém aqui, levar alguém era bem difícil. Também tinha muito talento mesmo. O professor Adriano também trabalha com a gente. Daí tem o Vini, que é um dos auxiliares, o Arthur, o Guilherme, a tia Marcinha. A minha mãe e a Michele, que é minha noiva, elas trabalham por fora nos finais de semana, quando a gente vai pra competição, ou precisa organizar as coisas. Não é só de segunda a sexta que tu trabalha por ali? Não é de segunda a sexta. Não é só de segunda a sexta. Muitas vezes a gente pega finais de semana aí que a gente trabalha 20 horas, 25 horas no final de semana de competições, né? Que a gente vai em Itajaí, Camboriú, longe. Ano passado tivemos viagem para Canoas, nós fomos lá para o Rio Grande do Sul, passando 3 dias lá com as crianças. Então, não acaba só ali, né? Tem muitas e muitas coisas que a gente busca também, né? Para dar experiência para as crianças, né? De competir, né, de se provarem, de querer essa melhora. E também, quando a gente faz esse tipo de convocação, essas coisas, a gente também eleva o nível dos alunos. Isso é importantíssimo para eles. Né? E tem trazido troféu, tem vindo com vitórias nessas competições? Graças a Deus. Ano passado a gente conseguiu mais de 16 troféus. Caraca! E esse ano aí a gente já ganhou alguns também, graças a Deus. Né? E uma das coisas que eu tenho mais orgulho em falar do Navefut é que a gente sempre vai com alunos nossos. Não contrata para jogar campeonato. Não, isso jamais, cara. A gente dá prioridade e evolui junto com os nossos. Porque se acontece alguma coisa que não deu certo no campeonato, nós, professores, também temos que melhorar. Isso é
fato. Não dá para parar, como tu disse, da nossa seleção brasileira, né? Não dá para parar. Se a gente parar no tempo, daqui a pouco outros nos engolem, né? E o Navefute hoje a minha família toda abraça. Não tem uma família muito grande Navegantes, né? Mas minhas tias, meu tio, meus primos também abraçam de uma forma, sempre ajudando de alguma forma quando a gente precisa. Então, é da minha família para as outras famílias. Né? Então, 6 anos aí que nós estamos na estrada. Quando comecei lá, eles não trabalhavam comigo, né? Só minha mãe e minha noiva me ajudavam bastante, meu irmão também. E a gente foi indo, né? A primeira aula um aluninho, depois 2, assim, vai indo. E paciência e trabalho foi o que nos fez chegar até aqui hoje. Mais de 190 alunos. Caraca, e se uma mãe ou um pai quiser colocar alguém na Navefute, o que precisa fazer? Só entrar em contato, agendar uma aula experimental, né? A gente entrega a fichinha lá pro aluno e vamos junto. Caraca, então aqui, ó, na descrição do nosso vídeo, todos os arrobas possíveis e imagináveis para entrar em contato com o nosso querido professor Yuri. Professor Yuri, nós estamos chegando em um momento que pra gente é um momento muito importante. Nós temos um grande parceiro que é a Citolab. O Citolab fica ali em Navegantes. Então, se você é de Navegantes, impossível não conhecer o Citolab. Citolab é clínica médica, é laboratório e é vacinação. Então, está chegando o frio, você já passou por essa experiência, vai se vacinar para gripe não te pegar. As vacinas disponíveis, não só de gripe, tá? Influenza, nós temos H1N1, as vacinas do Covid. Olha, chega lá que você vai ser muito bem atendido. E no momento Citolab, quem vem aqui tira uma pergunta da nossa caixinha e responde pra gente. Vamos ver o que vem aí, professor. Vamos lá. Quais os cuidados de saúde de um atleta? Essa é bacana. Bacana. Os cuidados, eles têm que ser realmente certos ali, né? Claro, a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com criança. Quando falamos, né, desse primeiro processo, também tem que brincar, se divertir, isso tudo faz parte, né? Agora, de um atleta um pouco mais já evoluído, um atleta profissional. A alimentação, o descanso. Muitas das vezes a gente não dá tanta importância, né, pro sono, para dormir com uma boa qualidade, né? Só deitar na cama e achar que descansou e tudo mais não é o mais correto, né? A alimentação ali e o descanso, elas caminham juntas, né? O treinamento, a preparação, né? Aquele fortalecimento a mais que muitas vezes vai prevenir da lesão, né? Vai evitar que machuquem um joelho, né? Um estiramento de coxa, que é muito normal, torção de tornozelo também é normal. Só que tudo a gente pode, não que evitar, é muito difícil evitar todas as lesões, né? Mas diminuir. Então, o treino, ele tem que estar ali em primeiro lugar. Vamos, treino, alimentação e o bom descanso. Um atleta de alto nível precisa de acompanhamento médico? Com toda certeza. Quando tu jogava, tinha que fazer exames, né? Eletrocardiograma se fazia com muita frequência, né? Uma nutrição, né? Um acompanhamento de um profissional da área de nutricionista, uma nutricionista ali é muito importante. Mas os exames, assim, né? Tu vê tantas vezes a gente... Já teve casos de jogadores de futebol, né, que faleceram dentro de campo. Então, todo cuidado, né? É importante, não adianta. Então, esses exames que a gente tem que fazer, eles ali num período de 6 meses, por ali, é importante, sim. Importante estar sempre de olho e sempre atento com o que está se passando com o nosso corpo, né? Muito bem. Se você é de Navegantes, se você gosta de jogar uma bolinha, às vezes no teu ferino, já parou para pensar como é que você está por dentro? Então, às vezes você vai lá, se cansa, às vezes está com o coração saindo pela boca. Vá fazer o seu check-up masculino no Citolab. Se você também, menina, que joga o seu futebolzinho no ferino, ou se você quer ser um atleta, vai procurar auxílio médico ali no nosso querido Citolab. @CitolabSC, a sua saúde reconhece.
Bora que bora, estamos indo de fato para o último bloco do nosso programa. Cara, é uma honra te ter aqui no Sapienscast. Nós falamos muito sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade por aqui. Queria entender um pouquinho o quanto a espiritualidade é importante para o jogador de futebol. A gente vê que chega um jogador de futebol, um tem uma camiseta, uma faixa. Hoje em dia a FIFA não permite mais, né, nenhuma expressão religiosa por ali, mas com muita frequência a gente vê a espiritualidade ligada ao futebol, ao esporte. Como é que tu enxerga isso, professor? É o famoso graças a Deus. Graças a Deus. Depois dos jogos, né, as entrevistas. É mais do que comum, muito. Na verdade, é muito difícil tu não ver. Essa, né, que é a verdade mesmo. A gente não vê um atleta que não tenha uma devoção, né, que não tenha uma fé, que não seja religioso. É muito difícil tu encontrar, muito difícil mesmo. A espiritualidade ali, no meu caso, eu sempre, né, acreditei muito em Deus, sempre entreguei muitas coisas na mão, né? Claro, fazendo a minha parte, né? Às vezes, a gente deixa sempre nas mãos de Deus, esquece de fazer a nossa parte, mas fazia muito a minha parte. E Ele tem um plano para todos nós. E a gente tem que tentar caminhar do melhor jeito possível, fazer as coisas mais corretas possíveis para que Ele nos abençoe, olhe por nós sempre e, né? E que a nossa vontade, a gente sempre torce para que a nossa vontade seja a mesma vontade de Deus, esteja né? alinhada com Ele, né? Mas nem sempre tá, e tá tudo bem, mas Ele sabe muito mais do que nós, então a gente tem que, né, entender, raciocinar, como por exemplo foi o meu caso, né? Entendi e raciocinei de que não era aquilo que Deus queria para mim. Hoje eu entendo por quê, só que na época fica muito se perguntando, né? Pô, por que eu não... Né? Se eu acredito em Deus, se eu faço as coisas certas, por que eu não? Só que cada um, né? Deus tem um plano para cada um. Hoje tu tá feliz com a tua escola? Realizadíssimo, cara. Realizadíssimo. Na minha profissão, tanto no Navefute como da aula no Colégio Dimensão, eu queria que todos pudessem, em algum momento, trabalhar nisso, porque, assim, quando tu tenta e faz e transforma a vida de uma criança, ensina uma criança a evoluir aquilo que ele tem dificuldade, que ele quer aprender, que quer fazer, cara, o carinho que a criança retribui para ti é algo que não tem dinheiro no mundo nenhum que pague. Carinho de uma criança que não tem obrigação de gostar de ti, porque não é da tua família. É uma criança que vai te admirar, que vai gostar de ti, que vai te agradecer. Isso, assim, ó, é o que me move diariamente. Me move com toda a certeza do mundo. Caraca, que legal. Professor, eu vou falar com quem está em casa. Vai pensando aí numa mensagem final para o nosso programa. E eu quero falar com você que nos acompanhou nesse episódio. Eu vou dizer que esse episódio foi verdadeiramente extraordinário. Tive aqui com uma pessoa fantástica, o nosso querido professor Yuri, da Navefute e do Colégio Dimensão. Hoje nós falamos sobre resiliência, sobre jogar futebol, sobre que a melhor escolinha de futebol é a rua. É esse o lugar que a melhor escolinha vai produzir os nossos grandes craques. Nós falamos sobre o auge da sua carreira, falamos da escolha de abrir a sua escolinha, dos 21 anos ali, que foi o período de virada de chave na vida do nosso querido Yuri. E também falamos da experiência e dos ensinamentos de sua mãe, que saudade é uma coisa que dá e passa. E não se esqueça, faça sempre o seu melhor, que sempre tem alguém te observando. Nós falamos também a respeito da importância da disciplina, que muitas vezes vai superar o próprio talento e que a gente vai precisar se desenvolver sempre. Ei, mãe, ei, pai, vai colocar o seu filho numa escolinha de futebol, sua filha numa escolinha de futebol, para que eles aprendam não simplesmente o esporte, mas a ser gente, a ser um ser humano muito melhor. E hoje estivemos aqui com o nosso querido professor Yuri. Deixa uma mensagem para quem está em casa, professor. Primeiramente, quero falar para ti, né? Muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder estar aqui.
Nessa parte final, eu quero dizer que não só escolinhas de futebol em si, mas o esporte como um todo, ele transforma a vida, ele muda vidas. Então, os pais que podem, né, que têm condições, hoje também tem muitos projetos públicos, né, coloquem seus filhos para praticar esportes, tá? Isso é crucial, muito, muito importante para o desenvolvimento motor, desenvolvimento de coordenação, de todas as partes que são essenciais para quando tiver um pouco mais velho conseguir desenvolver tudo o que precisa. Muito bem, professor Yuri, muito obrigado, tá? E a você que ficou em casa, um beijo no coração. Não se esqueça, semana que vem tamo junto de novo, tá? Tchau, tchau, até mais! Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar, valores que vêm do coração, histórias de todos os irmãos, cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.